Olá, meus amores! Que delícia estar aqui com este programa Um Novo Feminino! Que maravilha, meus amores! Eu fico tão emocionada quando eu começo aqui, porque para mim é tão maravilhoso receber mulheres, convidados aqui, incríveis, que chegam com toda a energia para poder contribuir com este projeto, com o Novo Feminino, contando a sua história, as sacadas, as viradas de chave que acontece aqui comigo, com você. Então, eu estou muito feliz, é maravilhoso sempre receber os meus convidados. E hoje eu estou com uma pessoa tão especial, tão querida, tão de dentro, sabe? Estou aqui com a maravilhosa da Ana Paula Politano. Ela é especialista em saúde integrativa da mulher. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Que delícia ter você aqui. Eu que agradeço. A gente já fica emocionada perto dessa mulher, né? Mas eu me sinto honrada de poder dar voz a muitas outras mulheres que estão aí, que estão procurando ajuda, que estão procurando respostas. Olha ela emocionada. Gente, tá vendo que isso aqui é de verdade? Tá vendo o que é energia? Eu falo tanto disso. Existem tantos papéis, a gente vê tanta coisa na internet, tanto fake, tanto filtro. Mas a vida como ela é isso. Graças a Deus. Uma pessoa tão sensível quanto esse ser aqui, eu não esperaria menos de você. Graças a Deus. Não é maravilhoso isso? Sensibilidade pura. É isso que eu resumo o que é você. É um olhar genuíno. E não é à toa que está escrito no teu Instagram. Especialista em saúde integrativa da mulher. E eu queria já começar, tá? Este programa aqui falando sobre isso. Essa audiência maravilhosa que a gente tem aqui de mulheres. Nós aqui ajudando mulheres, trazendo conhecimento, deixando sementes aí, né, no teu coração para você fazer diferente. Como é para você ser essa terapeuta, esta mulher, esta profissional, que quando chega alguém ali na tua frente com uma dor, e eu já estive neste lugar, tá? Eu já estive ali. Então eu encho a boca para dizer. Eu estava num momento bem desafiador da minha vida. E chegar no consultório da doutora Ana Paula é chegar e se deparar com um ser que vai te olhar assim no fundo dos teus olhos, fecha o olho e aguenta, porque vem história aí. E eu queria que você contasse isso, porque é exatamente isso que acontece lá. Por isso que é tanta energia. Olha, eu vou começar voltando um pouquinho mais esse filme para você entender quem é essa Ana Paula hoje. Eu, desde criança, muito pequenininha ainda, sempre fui a que sentia tudo. Então, eu sentia as pessoas, eu sentia os lugares, eu sentia as pessoas. Não tem uma outra explicação. Mas isso não era bem-vindo. Né? Você imagina que eu sou da geração dos anos 70. Você imagina uma criança que chega para um adulto e olha no olho dela e fala: eu sei que você está sofrendo, mas vai passar. Ou simplesmente faz um carinho porque sente que a pessoa está precisando. E essa era eu. Só que isso também trazia um outro lado, porque era tanto sentir que eu chorava muito fácil. E não era bem-vindo. Então, durante muito tempo, essa menininha que tinha essa facilidade, né? Hoje eu entendo isso como um grande presente de Deus, mas para mim isso era muito ruim. Sim, muito ruim. Porque julgamento até, não sei se tempo a família não te julgava também. Não, ninguém tentou te internar. Não chegaram Porque eu conheci várias histórias disso, né? Não chegaram, mas assim, era aquela coisa de não se fala sobre isso. Isso não existe. Ou vamos só olhava esconder isso. Só olhava e tipo assim, fica reprovação. Quieto. Reprovação. Então,
como qualquer criança que quer ser aceita, e a gente vai falar muito sobre isso, Incrível. eu aprendi a me calar. Mas isso não fazia com que eu não sentisse. Mas eu me calei durante muitos anos. Acontece que a vida acontece. E eu tive grandes momentos na minha vida de perdas tremendas que o sentir não cabia mais aqui dentro. Não tinha mais como não falar do sentimento. Não tinha mais como eu não explorar isso que estava explodindo dentro de mim. E aí eu entendi que eu era essa pessoa. Eu sou essa pessoa intensa. Intensa em tudo. Em tudo. Essa é uma das facetas dessa Ana Paula. E ao invés de eu colocar isso como uma fraqueza, como o mundo coloca, ainda mais para nós mulheres, né? Sim. A gente tem que se masculinizar energeticamente muitas vezes para ser aceita, para vencer. Exato. Eu fiz o oposto. Porque enquanto eu não sabia quem era eu não criava essa força. A partir do momento que eu entendi, essa sou eu, sim. Assumindo a tua verdadeira identidade. A minha verdadeira identidade. O porquê Deus me fez como fez. Tem um propósito. Talvez um dia eu entenda. Eu pensava lá atrás. Que é o óbvio da Ana Paula. Mas... Que você não sabia até então. Não sabia. Mas eu achei assim, bom, eu não entendo e as pessoas ao meu redor não entendem. Mas eu sei que existe algo além de mim. Que eu acredito como Deus, espiritualidade ou qualquer outra coisa, qualquer outro nome que vocês queiram dar, mas que é o meu sagrado, e que ele me fez assim. Se ele me fez assim, tem um propósito. Então, foi meio que assim, então tá bom, toca o barco. Só vamos. E, a partir daí, eu percebi que me conhecer e me permitir tinha um propósito maior. Não era simplesmente do nada. Olha, eu abraço alguém e eu sinto. Não era do nada. Bom, isso foi só para você entender como que essa coisa toda começou, né? Então foi desde que eu me entendo por gente. É claro que com o amadurecimento, com o crescer de dentro para fora, a gente se permite deixar aflorar isso. E aí, conforme a gente vai amadurecendo um tiquinho a mais, você permite, inclusive, que as pessoas certas recebam isso. Que lindo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos... Começa por aí. Nossa, e como é pra você... Gente, falei, eu já passei lá, né? Não foi uma vez só, né? E é sempre muito especial. Você tem uma característica, enquanto profissional, assim, que... Você faz uma entrega, você se doa ali. Sim. É tão interessante, porque a gente conhece diversos profissionais e tal. E quando o teu paciente está ali, eu tô falando por mim, é a única coisa que existe. Essa é a sensação que você passa, né? Só existe, é uma entrega total, é uma escuta total. É uma sensibilidade, é muito lindo. O que você sente ali? Como você se prepara? Acho interessante isso. As pessoas perguntam para mim, como psicóloga, se eu não levo para casa. Eu falo, claro que eu levo, sou humana. Perfeito. Levo sim, levo, fico preocupada, ligo para saber se tá bem, às vezes não durmo uma noite pensando, será que fulano fez isso? Será que... Lógico que sim. Então não tem... por mais que você se prepare, você é um ser humano e tem situações ali onde o paciente está vulnerável na tua frente. E aí? Então, a gente acaba levando. Mas como é para você estar ali? Conta um pouquinho pra gente como... Porque é a tua missão, é o teu propósito esse. Mas não deve ser fácil também. Então, tem mais um pequeno detalhe que eu acho importante. Eu sou neurodivergente. Eu sou um TDAH, num grau alto, inclusive. Claro que eu tive diagnóstico há muito pouco tempo. Eu sou de uma família muito simples, a gente não tinha acesso a essas informações. Mas, por que eu estou dando esse detalhe? Assim, o meu cérebro, ele tem uma sede tremenda por conhecimento. Essa é uma primeira questão
para mim. Sim. Eu não consigo ter meias respostas, eu não consigo fazer meio certo. Meu cérebro não permite. Sim. Eu não consigo olhar você e estar olhando no relógio, contando o tempo. Não, eu tenho que estar aqui para você. Inteira. Primeiro porque eu sei que o meu TDAH, ele pode fazer minha atenção sair. Então, essa é até uma característica que eu tive que desenvolver com a vida, de não perder o foco. Então, eu forço o meu cérebro a prestar mais atenção. Isso é uma questão neurológica. Interessante Eu tive que aprender isso numa vida inteira, antes mesmo de saber do transtorno. Porque para dispersar é muito fácil. É muito fácil. Por outro lado, os neurodivergentes, na sua grande maioria, têm os outros sentidos muito aflorados. Então, eu sou uma pessoa extremamente empática. Eu sinto, como a gente falou agora há pouco. Sim. Eu sou extremamente sinestésica. Eu tenho que tocar vocês. Eu tenho que... Não dá para eu só prescrever suplementação, não dá para eu só atender. Não estou desfazendo desse caminho, não é isso. Mas o meu cérebro não aceita. Para que eu me sinta inteira e me sinta realizando o meu propósito, eu preciso deixar que todas as minhas habilidades aflorem. Então, como que funciona isso para mim? Sentindo. É aqui que eu queria chegar. Eu acho que a palavra que realmente resume o meu trabalho é sentir. Tudo é focado no sentir. Não importa, eu tenho mais de 100 certificados. E eu sei que eu não vou parar nunca. E não é para provar para ninguém. Sim. Não é para dizer para a sociedade ou para os meus pais que, nossa, eu consigo. Não, não é mais isso. Já foi um dia. Já foi um dia. Como para muita gente. Hoje não. Hoje é porque eu entendo que isso me traz alegria, saber mais. Então, para que eu esteja com você e eu também esteja feliz, porque isso para mim é muito importante, eu preciso me abrir para ouvir a tua história. Eu preciso sentir a tua história. E é uma entrega. É uma entrega. Eu não consigo fazer isso olhando no relógio. Eu consigo fazer isso olhando nos seus olhos. Posso? Agora eu vou dar um depoimento aqui, tá? Preciso, porque vai casar com isso. E é tão verdade isso que ela tá trazendo, gente, que 2022 eu convidei para gravar, né, com ela. Sim. Nós já nos conhecíamos através de uma outra amiga. Fazia tempo que a gente não se via, a gente participou até de um curso juntas e tal. E eu falei, puxa, eu vou convidar ela para gravar uma pauta, um programa. E eu mandei uma mensagem, um áudio para ela. Oi, Ana Paula, tudo bem? Quanto tempo? Nada, vou começar a gravar aqui, Será um imenso prazer te receber, e lalali, lalala. E tal. E para minha surpresa, ela me manda uma mensagem. Como está o seu coração? Falei, tô bem emocionalmente, tô feliz. E aí ela falou assim, não, minha querida, eu quero saber como está o teu coração. E eu tava passando por quem me acompanhou aqui nas redes sociais, sabe? Que eu tive um problema de hipertiroidismo, eu tive que fazer iodoterapia, o meu coração em repouso era 165 de batimentos cardíacos. Então, assim, era uma bomba relógio. Então, eu realmente não estava bem, né? E ela falou pra mim como está meu coração. E aí eu falei pra ela que emocionalmente eu estava bem. Ela falou, não é sobre isso. Não gostei do que eu senti na tua voz. Preciso tocar em você. Oi? Ela não sabia nada, não tinha colocado nas redes sociais. Eu falei, tá bom, tem um tempo. E eu fui, gente. Uma semana depois eu consegui um horário na minha agenda e eu fui até o consultório dela. E tô contando isso por quê? Porque foi tão importante, tudo isso que ela tá trazendo sobre esta entrega e sobre este sentir é de verdade. Ela sentiu o tom da minha... Sei lá por quê. Não sei, não tem como explicar, tem coisa que a gente não tem como explicar. E eu fui até lá. E o mais incrível, foi tão importante este encontro, porque todo o desfecho de várias narrativas e de fases da minha vida, eu consegui fazer com desfecho através deste convite que eu fiz para ela e através dessa sensibilidade dela em falar, vem até aqui, eu preciso tocar em você. Eu fui, ela tocou e eu tive muitas resoluções de narrativas lá do passado que eu consegui desvendar, e o desdobramento disso foi maravilhoso. Inclusive, a mais importante foi com o meu pai.
Então, eu quero deixar claro aqui para as pessoas a minha gratidão pelo teu trabalho, pela tua sensibilidade, pelo aquele convite, pelo esse universo maravilhoso em que fez com que eu ligasse e as coisas, eu falo, não tem nada de coincidência aqui, as coisas, existe uma engrenagem, se eu acredito, e foi maravilhoso. Então, assim, muito obrigada, né? Meu pai maravilhoso, aqui um beijo pra ti. Como a nossa relação mudou, meu pai amado, que eu tinha umas rusguinhas aqui e eu consegui. E foi a partir deste atendimento, foi a partir daquele dia. Olha que coisa, eu nem imaginei. O que tem a ver com a iodoterapia? Pois é, esta é a vida como ela é. De verdade. Entende? E às vezes uma situação aqui que você fala, por que não tá dando certo aqui, ali? Ou seja, isso aconteceu comigo. É importante eu falar sobre isso, sim. porque as pessoas falam, isso é aquilo. Gente, eu não fui lá para procurar nada. Eu fui porque eu gostava demais dela e sei que ela trabalha com essa saúde da mulher integrativa. Eu falei, bom, se ela sentiu sem saber o que eu tô passando, deixa eu ir lá ver o que é. E foi maravilhoso tudo isso. Então é muito especial. Eu que sou grata. Você sou é muito muito grata. especial. E eu já te mandei tantas pessoas ali que falam, nossa, que mulher é essa? Então, assim, é muito especial de verdade. Como você se sente, amada? Você busca, porque não tem nada de ego aí dentro desse ser, né? Não existe isso. Te conheço maravilhosamente bem. Mas como você se sente? Porque é uma responsabilidade muito grande. Como que você... Olha, agora eu vou armar uma para ela aqui. Fazer uma pergunta melhor aqui, tá? Quando você chega na tua casa, à noite, depois de um dia de trabalho, toma o teu banho, dá atenção para tua filha maravilhosa. Quando você se olha no espelho, o que você sente? Olha, de verdade, você tocou num ponto que é sagrado para mim. E é o que faz eu tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu preciso me olhar no espelho e falar, você foi honesta, você fez o certo, dorme com Deus. Que Sabe, coisa assim, mais linda! Então, é exatamente isso que eu penso quando eu levanto, pedir para que eu seja um instrumento independente das ferramentas. Eu, de verdade, eu sou muito acadêmica, eu estudo demais, eu sou biomédica, com 2 pós, estou terminando a 3ª e fazendo uma especialização em psiquiatria. Então, assim, eu preciso estudar, eu preciso ter essas bases, essas ferramentas, é importantíssimo. Sim. Mas, mais do que isso, eu preciso permitir que eu seja um instrumento. Sim. Naquele dia, naquele momento. Não significa que eu vou ter resposta para todos os casos. E talvez eu não ter a resposta naquele atendimento já já faz parte do que aquela pessoa precisa. Por que eu estou falando isso? A gente ainda se cobra muito de ter todas as respostas, de saber tudo, de ter tudo sob controle. Sim. E quando a gente está do outro lado da mesa, que eu detesto atender do outro lado da mesa, você sabe, eu gosto de sentar na poltrona junto a vocês, porque eu não sou protagonista ali. Não sou e não quero ser. Eu estou do lado de vocês, como um ser humano. Então, quando eu mostro para essa pessoa que eu sou humana e que eu não vou saber aquela resposta, vou procurar? Vou. Vou procurar ajuda? Vou. Vou fazer de tudo para essa pessoa encontrar a resposta. Mas eu, como humana, não vou saber tudo. Exato. E eu também me permito isso. E é interessante isso que você está trazendo, porque com a maturidade tudo vai mudando. Lembro também de alguns atendimentos que eu fiz lá atrás, quando eu comecei, que bate até um desespero. Você fala, nossa, eu não tenho a resposta, como se a gente tivesse que saber. Entregar uma solução ali. E não é. O tempo. Às vezes é necessário este tempo. A resposta, ela vem. Porque existe... Eu sempre falo que são encaixes, né? No nosso cérebro ali, que vai fazendo sentido aqui. Você vê, de repente, você tem um insight e fala... É isso.
Você usou um termo É muito legal. lindo, não é? Numa dessas noites, depois que você fez o convite, eu tive um sonho. Ah, E que eu falei, nossa, isso faz muito sentido. Eu sonhava que uma paciente chegava para mim na sala com um quebra-cabeça. Sabe aqueles quebra-cabeças enormes? já arrepiei, Ela já. chegava com o quebra-cabeça todo desmontado e entregava para mim e falava, me ajuda, monta para mim. E eu sentava com ela, eu pegava aquilo, colocava na minha mesa, pegava uma luz, colocava em cima. Falei, agora nós vamos juntas. Porque esse quebra-cabeça é teu, é a tua história, é você que tem que montar. Exato. Então eu acho que o nosso papel, a gente que escolheu cuidar, escolheu direcionar, a gente é antigamente se falava lumieiro. A gente é um lumieiro. É isso que a gente... Porque a resposta tá com a pessoa. Tá tudo ali, mas às vezes ela tá numa escuridão da alma tão grande Eu falo que ela não consegue ver. o processo de terapia, para mim, eu vejo sempre como eu gosto de fazer a analogia de uma caverna. Nós, como terapeutas aqui, a gente pega uma lanterna, tá? Aqui, pega na mão do paciente e a caverna tá ali na frente. A caverna é toda a história dele. É escuro, tem várias portas e dá medo de acessar algumas. O terapeuta, psicólogo, a terapeuta aqui tem uma lanterna e a coragem para falar, eu tô junto com você e eu tenho aqui, ó, qual porta você quer abrir? Eu tô contigo. A resposta tá ali dentro de cada um. E essa analogia do quebra-cabeça eu sempre falo. O paciente chega pra gente, você vai concordar comigo, e conta a história ali, e eu sempre falo, bom, temos aqui 15 mil peças desse quebra-cabeça sem a caixa. Como é que se monta um quebra-cabeça, gente? Você compra uma caixa que tem uma figura, uma paisagem, para você olhar aquela paisagem e pegar o quebra-cabeça e ir montando. Agora imagina 15 mil peças que te entregam num saquinho, tá? Sem a caixinha, sem a figura. É isso. Ou seja, imagina só, você não sabe se é uma praia, se é uma cidade, o que que é. Por onde você começa sem a referência? Então, dá certo, leva um trabalhinho. Você vai, coloca aqui, tenta ali, as coisas vão fazendo sentido e de repente um pedaço da história você consegue montar. Pronto. É assim, não é? Às vezes a pessoa não sabe por que aquele sintoma, por que ela tá vivendo aquela história, por que ela não conseguiu prosperar, por que ela não conseguiu ter um filho, por que ela não conseguiu ser feliz no relacionamento. Porque ela não conseguia ser mãe, enfim, cada uma com a sua dor, com a sua singularidade ali. E a gente vai olhando como terapeuta, fazendo aquela escuta genuína e vai ajudando esse indivíduo a colocar, né, ter uma visão mais clara, muitas vezes, do caos interno que ele tá. Para depois transformar. Para depois transformar. E, gente, olha aqui que bacana isso que a gente está trazendo. Por quê? Porque, olha só, eu, aqui a Renata, todo mundo conhece, Ana Paula, maravilhosa, nós somos humanas, tá? Então, às vezes o sucesso que você tem profissional é uma coisa, são os diversos papéis que nós mulheres temos, não é? E em determinado papel ali tá a desejar, você não tá bem, você não tá feliz. E a gente se cobra. E a gente também precisa de terapia. Tá aí, ó, 2022, quando eu fui lá, que teve todo esse desdobramento que eu nem imaginava resolver a situação. Eu achei que já estava resolvida, aliás. Lembra que eu te falei? Falei, não. E eu fui, fiz o que tinha que fazer e tive um resgate lindo. Ou seja, por mais que nós somos terapeutas, a gente estuda, a gente ajuda, a gente conduz,
nós também temos as nossas questões, os nossos momentos. A gente também precisa de ajuda. A gente também precisa de um abraço. A gente precisa, às vezes, de um colo. Com certeza. Não é? Com certeza. Você sente isso? Nossa, porque às vezes as pessoas falam, acho que a gente fala, nossa, você tá... Não, tem dias que a gente não tá pra baixo. E eu falo que assim, eu aprendi a rir de várias coisas que acontecem comigo, porque com essa minha desatenção, eu falo que é uma desatenção seletiva. Porque se tem uma coisa que eu atento muito, é com as pessoas que aparecem no meu caminho. É engraçado como, mas o TDAH não é desatento, eu sou desatenta, mas é seletivo, eu falo, né? Meu TDAH, vocês já ouviram isso, TDAH seletivo? Por quê? Todo mundo que chega para mim, talvez seja uma crença, pode ser, mas se eu vibro nessa crença, é o que ela acontece, é o que vai acontecer. É o que acontece. Mas o que eu quero dizer com isso, todo mundo que chega para mim, não chega à toa. Não é para eu me sentir a curadora, não é para eu me sentir, nossa, você resolve tudo. É para olhar e falar o que tem nessa dor, o que tem nessa pessoa, o que tem nessa história que você precisa resolver, curar ou aprender. Eu enxergo assim para todas as pessoas que chegam para mim. E eu sempre acho. É um tal de... E sempre tem aprendizado, não é? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O pessoal que já me conhece, assim, não estranha mais. Porque eu sou muito sincera. Eu não faço literalmente a pose do jaleco branco e que entendo. Não consigo. Meu lado italiano não permite isso. Então, muitas vezes a pessoa fala um negócio para mim e eu faço assim, ó. Pera, isso é para mim. Eu também. Por que isso tá me irritando? Eu penso comigo, às vezes em microsegundos. Pera, você não resolveu tal coisa. Ó, tá vendo? Por isso que eu falo, quando as pessoas... eu sei que você fala com muito coração. Ah, você é iluminada. Eu falo, não sou, não. Não sou, não. Por quê, Rê? Ó, as pessoas chegam para mim, normalmente com muitos bloqueios. Bloqueio na vida, exatamente o que você tá falando. Bloqueio na vida pessoal. Financeiro, sexual, físico, até com doenças. E aí... Normalmente já passaram por vários pedaços da saúde e cada um falou uma coisa. Como se essa pessoa fosse pedaços, fragmentada. É. E eu nunca consegui enxergar o ser humano como um fragmento. Para mim, você é tudo. Quando eu estive na Unipaz, eu tive uma formação que mexeu demais com o meu espírito. Porque eles enxergam, dentro da psicologia transpessoal, o ser humano como mente, corpo e espírito. Uau, essa sou eu. Eu falava, achei minha casa. Porque eu posso falar de espiritualidade. Eu não estou falando religião, não é isso. A gente já vai falar sobre isso. Mas sobre me sentir um espírito. Quem sou eu? Quem é esse espírito que está habitando aqui nesse corpo? E essas pessoas chegam para mim tão desconectadas, porque aprenderam desde pequena, assim como eu, a ser racionais. Não estou falando que é ruim. Não é isso. Mas nosso corpo não é só um cérebro. E mesmo o cérebro não são só células. Tem muito mais o que acontece. Para que essa transformação aconteça, qual é o caminho que eu humildemente proponho? Visão. Você tem que ter clareza do momento atual. O que está acontecendo? Isso. Tá, vamos ter clareza. A aceitação, que é o segundo passo. Você precisa aceitar as coisas como elas estão, como chegou até aqui. Enquanto eu ficar culpando meu pai, minha mãe, meu namorado, o cachorro, o vizinho, a política, blá, 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 eu tô perdendo tempo nessa oportunidade. E não age. Exato. E o terceiro momento é a transformação. Mas se eu quiser pular fases, a pessoa chega pra mim, olha, como é que eu faço? Porque eu não estou conseguindo ter um relacionamento. Eu falo assim, dói, calma que vai doer. Porque a gente quer o quê, gente? Bota um sapato novo, que não moldou teu pé ali, não dá aquela bolha, a gente não quer jogar fora. Ninguém suporta a dor, porque dói, caramba. Mas precisa enfrentar. Precisa curar. E terapia, todos os processos de busca do eu,
esse retorno, este encontro com o teu eu, resgate da tua verdadeira identidade, que vem com a maturidade, eu sempre falo, é a melhor fase. Porque você fala, bom, o que eu faço com as escolhas que eu fiz? Oi? Crise das mulheres maduras. Renata, queria casar, casei, é isso e aquilo, e o que eu faço? Agora eu não me sinto feliz. Ou eu vivi uma vida que não vivi a minha vida. Ou eu não aguento mais ficar neste papel. Então, todos esses questionamentos é um convite. Maravilhoso! Maravilhoso. Eu falo, você está sendo expulsa. O universo está te expulsando deste lugar. Porque tem um outro lugar lindo ali. Olha para o lado, meu amor. Só que para olhar, porque a gente fica naquele caos, o que eu faço com o que eu tenho, volta para dentro. É lindo este processo de falar, o que eu faço agora? Como eu... Porque você não tá feliz, você tem que olhar, colocar no papel ali. Peraí, a vida que eu tô vivendo assim, tá assado, tá assim, tá assado, tem que melhorar aqui, aqui, aqui. Bom, e agora? Eu tenho que sair daqui. E para eu sair daqui, eu tenho que fazer algo diferente. Às vezes a gente não tem a resposta, só que caminha. Caminha, que é na caminhada que as coisas acontecem, que pessoas chegam, que os portais se abrem. Só não dá para ficar na inércia. A gente falta coragem, dá medo, sim, mas vai com medo mesmo. Porque você tem que ficar dormindo num colchão de espinho, caramba? E isso dói demais, meus amores. Então, às vezes, as pessoas fogem desse processo, desse encontro. Mas eu vou te dizer, quanto mais você fugir, você vai demorar mais e vai doer mais. Porque vai somando mais coisas para depois você ter que olhar. Então, convite para você. Não tá feliz com a tua vida? Tem ajustes para fazer? Volta para dentro. Procure bons profissionais para poder te guiar. Não é assim, amada? Exatamente. E se você me permite, eu queria até dar uma dica. Perfeito, claro. Justamente sobre essa base que eu acredito que é sobre o sentir. Então, eu vou até falar com vocês aqui, Momento Marisa, apesar de que isso serve para os meninos também. Se permita sentir. Ana, eu sinto. Não, a maioria de nós não aprendemos a sentir. A gente está tão acostumado a ter máscaras na vida para sermos aceitos, para sermos amados, para termos sucesso, que chega um momento na nossa vida que tudo isso não faz mais sentido e você não consegue bancar mais essas máscaras. E aí que eu falo, enquanto você não se permitir sentir verdadeiramente o que está acontecendo, você não vai conseguir sair disso, assim como a Renata falou. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu tive um caso de uma mulher incrível, uma das mulheres mais dignas e inteligentes que eu já atendi. E, resumindo de forma muito rápida, ela estava começando um relacionamento e esse infeliz, para não falar outra coisa, né, que eu estou tentando ser educada aqui, óbvio que estava tendo outros relacionamentos e simplesmente do nada, depois de ter dado algumas dicas de que queria ficar com ela, ele some. E ela descobre, óbvio, que ele estava em outro relacionamento. Quando ela chegou para mim, ela disse assim: não, mas eu entendo. Ele foi honesto comigo. Eu não desejo mal para ele, eu quero que ele seja muito feliz. Eu parei a consulta, na hora. Falei, pode parar. Peraí. O cara foi desonesto, te iludiu. O cara deu a entender que vocês estavam num relacionamento monogâmico, porque eu acho que tudo é uma questão de conversa. De contrato, né? O que foi acertado. De repente ele age assim, você está dizendo que ele não foi desonesto? Que parte que você não aceitou? Então, meus queridos e minhas queridas, sim, tem que se permitir sentir tudo. Tá com raiva? Sente a raiva. Tá se sentindo rejeitada? Tá com ódio? Tem que sentir. Você tem que olhar para esse sentimento de frente e falar: o que você quer me dizer? O que eu não estou enxergando? O que eu preciso aprender? Nesse caso... Uma autossabotagem, né? Até quando te prejudicam. Exato. Então, assim, nesse caso,
que eu achei um dos mais absurdos, a pessoa foi sim traída, ela foi deixada para trás de uma maneira muito injusta, e mesmo assim ela ainda defendia, porque ela não conseguia acessar essa raiva. Só naquele momento ela acessou a raiva. É interessante. Por que eu não posso sentir raiva? Eu posso surtar, eu posso sentir ódio. É só aí que eu vou... Opa, peraí, agora vamos ver o que eu faço com isso. Se apropriar do que de verdade você tá sentindo e vai doer. Sim, vai. E tá tudo bem e também vai doer, vai sangrar, mas vai passar. Vai passar. E é tão interessante isso, tão interessante porque as pessoas tendem a mascarar. E os familiares muitas vezes também, os amigos. Calma, amiga. Você sabe, né, que eu atendi muitas mulheres na área de relacionamento amoroso, Sim. como esse. Já ouviu muito, né? Falamos muito sobre isso. E é muito comum, você tá lá, de repente, foi largada, assim, abandonada. E vem a amiga e fala, amiga, olha pra você. Vamos lá, sai deste lugar. Sai, tem um mundo ali na frente, vai conhecer alguém. Gente... Exatamente o que a Ana falou. É necessário você viver o luto. Mas nem toda amiga tá pronta. O luto. Então, cuidado. Sentir. Entende? É importante, sim, elaborar. Não dá para ficar. É um luto eterno. Tem um prazo de validade ali. Mas a elaboração dos fatos e de sentir genuinamente tem que ser vivido. Não pode ser vivido com um remédio antidepressivo, um entorpecente ali, para você não viver. Dói, caramba, dói. É a história do joelho ralado, não é? Exatamente. Tá aberto, tá sangrando, vai ter que cicatrizar para voltar àquela pele. É assim, emocionalmente também. A gente fica sangrando às vezes. Quem nunca? Que zilhões de vezes. E teremos zilhões de vezes. Teremos zilhões de vezes ainda. Teremos. Mas aí tem uma questão que eu vou me aproveitar mais uma vez da sua fala e complementar. Não é toda pessoa que está do seu lado que está pronta para ser o seu apoio. Você tem que saber quem é a tua rede de proteção. Pode ser que você pode ter 200 conhecidos e a tua rede de apoio ser uma ou duas pessoas. E olhe lá. E olhe lá. Você não precisa estar perto o tempo todo. Mas se você souber, eu preciso de ajuda, eu preciso de colo. Quem que eu lembro? Se você tem essa uma pessoa... Eu tenho 2 pessoas. É assim que a gente... Não é? Olha, 2 pessoas. Que sorte. É. Mas é fácil encarar isso também? Claro que não. E sim, a gente tem muito ego. Tem ego. E sabe porque que é a gente quer ter muitos. Né? E olha, e assim... É sorte, como eu tô dizendo, porque quando a gente se decepciona com as pessoas, a gente não se decepciona com quem a gente não gosta. Sim. Não é? Então, por isso que assim, você fala, nossa, será que a Renata só tem 2 pessoas? Eu tenho tantas. Eu vou te fazer um convite para você pensar. Pensa numa situação lá atrás, alguns anos atrás, em que você tinha... Porque as pessoas, elas passam pela nossa vida e elas têm um tempo, às vezes. Um prazo de validade. É a história do vagão, gente. Tá? Tem passageiro que pega na primeira estação e sai na última. Mas quantas pessoas vão entrando no caminho deste vagão? A nossa vida é assim. Existem pessoas que são pela fase que você está vivendo. E é incrível que você vive com aquela pessoa... E de repente você fala, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo fulano. Não sei, não tenho mais notícia. E ficou uma coisa boa. Ou seja, tem algum motivo ali. E essa história da gente se decepcionar com as pessoas, com quem a gente gosta, é isso. Porque se eu deposito ou se eu confio em muitas pessoas... Aconteceu isso comigo, acho que com todo mundo. Que você se vê numa situação, você fala assim, não, eu esperava tudo menos isso de você. Quantas decepções. Então chega um determinado momento em que a gente aprende que a gente tem que escolher uma ou 2 pessoas que de forma genuína você pode confidenciar praticamente tudo, quase tudo, para aquela pessoa e você sabe que ela vai estar ao teu lado, mas são poucas. Então muito cuidado.
que isso também fala do teu processo interno. Sim. Eu era essa pessoa, tô falando exatamente da minha versão passada, de alguns anos atrás. E olha que interessante isso. Minha mãe, quando eu morava no Sul, né, que eu saí de Porto Alegre, tinha 19 anos, a minha mãe falava assim, guria, tu confia em todo mundo, cuidado, você não pode contar a tua vida para todo mundo. E eu lembro, mãe maravilhosa, te amo, viu? Eu lembro que eu falava para minha mãe na época, sem maturidade, né, eu falava assim, peraí, mãe, eu tô confiando, se a pessoa me trair, o problema é dela, o karma é dela, não é meu. A minha parte eu tô fazendo, ou seja, né? Adolescente ali, achando que sabia tudo. E como a minha mãe tinha a verdade na fala dela, a experiência dela. E isso aconteceu comigo. Então é importante a gente ter alguém, sim, porque não dá. Eu também vejo muitas mulheres, você também deve sentir isso, que não tem ninguém para conversar. Sim. Para ninguém para acolher, para chorar, para mostrar o seu lado vulnerável. Porque a gente usa diversas máscaras sociais, né? Trabalho, você tem que estar ali, às vezes você tá o coração estraçalhado, mas você tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem boleto. Tem um filho ali que de repente está numa situação difícil, você tem que ser mais forte do que você imagina. Ou seja, e a gente tem que ter alguém. Nosso papel de terapeuta é exatamente este. É olhar de forma genuína, sem julgar. Mas tirar o melhor daquela pessoa que muitas vezes ela não enxerga. Não é assim? Eu acho que isso, inclusive, explica por que tantas pessoas entraram em crise nas festas de final de ano. Porque é muito fácil a gente manter uma máscara na padaria com o seu Zé, na amiga do café que você encontra uma vez por mês, exato. na balada. É muito fácil. E com aquelas pessoas que te conhecem desde que você nasceu, será que é fácil mesmo de manter a sua máscara? Será que você realmente consegue se mostrar, primeiro, para você mesma, quem é você? E a partir daí, aceitar a verdade daquele outro? Não importa se é um tio que não concorda com religião, com política, não importa. Mas será que a gente está pronto para isso? Eu acho que não. Porque a gente não está pronto para olhar para dentro da gente. Exatamente. As distrações, a vida, a correria, os compromissos, responsabilidades. Muitas mulheres que precisam assumir a maternidade sozinha. É mais difícil ainda. Então, assim, uau! E a gente tem que estar magra, e a gente tem que ter saúde, a gente tem que ser inteligente, e estuda, e é um curso atrás do outro, e tem que buscar... São muitos papéis. A gente dá conta, mas a gente tem que assumir também que a gente pode errar, que a gente tem que dizer não, que a gente pode falar, não sei o que te responder agora, eu vou pensar, como a nossa maravilhosa aqui disse brilhantemente. E tem que descansar. E tem que descansar. Tem. Nós somos luas. Faz. Hoje eu sou uma lua cheia. Amanhã eu não preciso ser. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã. Tem vezes que a gente tá na minguante. Exato. E na nova, eu adoro a lua nova. Então a gente tem que se permitir fluir por isso. Exato. A vida, ela tem uma fala da doutora Ana Patrícia que eu acho o máximo, que ela fala, a vida não é linear. A vida é um sobe e desce. Igual no eletrocardiograma. Ela só vai ser linear quando for a deadline. Eu não quero essa linha nem tão cedo. Nem eu. Então, eu não espero que a minha vida seja linear, seja cômoda. Exatamente, perfeita a tua colocação. Oscila, meus amores, oscila o tempo todo. E a gente tá bem, de repente você desce um pouco, e você tem mais força, e aí você supera aquela fase que você tava boa, tava bem. É isso. Ninguém fica no topo o tempo todo. Se manter é um preço muito alto. E tá tudo bem, porque quando a gente tá aqui, a gente volta pra cá e você aprende mais alguma coisa. E você tá sempre num processo de evolução, que é maravilhoso. Eu sou apaixonada por isso, pelas histórias, por isso esse programa, esse projeto, isso tudo me move. E você sabe por que ele te move? Fala, olha, quero ouvir. O que você sente? As pessoas às vezes falam assim,
nossa, fulana é uma mulher forte, ciclana é uma mulher corajosa, uma mulher guerreira. Eu odeio essas falas. Odeio. Eu acho que é só mais uma forma de bater nas tuas costas e falar, segue, tá? Eu Vai, sei que você tá consegue, com não me dor? pede ajuda não, segue. Eu acho que é só mais uma forma de fazer com que você aguente mais coisas. Para mim, o que é uma mulher forte, de verdade? É uma mulher que assume as suas sombras. É uma mulher que assume as suas falhas, as suas dificuldades, mas também já conseguiu ver a sua luz. Perfeito. A gente tem os dois lobos dentro da gente. O do amor e do ódio. Isso é um conto indiano. Quem vence essa luta? O que você alimenta. Exatamente. Mas eles existem. Eles existem. Então, e com todos, gente. de com verdade, eu vejo você como essa mulher que enxerga. Não que você é iluminada. Não é isso. Mas essa mulher que luta diariamente com a sua sombra e com a sua luz. todos. Exato. Isso te dá força para você fazer assim para as outras. Vem comigo. Vem. É Não isso. significa que vocês vão ter todas as respostas ou que vai dar certo. Porque, gente, Mas sai do lugar. não dá certo sempre. Não acredita que você vai fazer assim, assim, assim. Não existe protocolo para a vida. Entendam isso. Não tem protocolo, não tem receita para a vida. Não existe isso. Viver também não é linear. Mas isso para mim é uma mulher forte. O símbolo do seu programa é isso. Essa Olha o rosa símbolo. que foi roubada e que não foram dadas a muitas mulheres. E embaixo, E olha o que lembra. os peixes são as almas. Olha o que lembra. Eu ainda iria mais longe, porque eu vejo o yin e yang. As Jura? duas polaridades. Mas você sabe que são 3 peixes aqui. Como o Pedro era um era um pescador e se tornou um pescador de almas, de pessoas. Eu quero pescar o maior número de mulheres. Eu Entende quero a diferença? resgatar o maior número de mulheres. E eu quero dar rosas que não foram dadas e foram roubadas às mulheres. É isso. Entende a diferença? Tem um significado muito forte para mim. Isso. Entende? É a minha missão. É o que pulsa no meu coração. É visceral. Eu sinto. Eu amo. Eu honro as mulheres, as convidadas, todas as pessoas que chegam aqui. E que brilhantemente. E todas as histórias que vêm junto delas, Todas né? Porque elas as nunca vêm histó- sozinhas. Nunca. As histórias, os desdobramentos e os compartilhamentos. Entende? Essa ligação, para mim, ela é incrível. Eu preciso disso. Isso é maravilhoso. O propósito disso é muito lindo. Amadíssima da minha vida, eu tô tão feliz de receber você aqui. Queria ficar conversando contigo mais algumas horas. Mas Sempre temos é um outras prazer. deusas para sentar aqui. Sim. E quero que você venha outras vezes para Vai contribuir ser uma brilhantemente. Queria que você olhasse aqui e deixasse uma mensagem para as mulheres, para os homens, para o ser humano. Abra teu coração. Sinta. Isso é fácil. Para mim, isso é fácil. A frase que eu vou dizer não é minha. Eu não sei de quem é. Mas desde que eu li pela primeira vez, eu mantenho ela sempre comigo. Que é assim. Siga seu coração. Ele sabe o caminho. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Que lindo! Amada, muito obrigada pela tua contribuição, pelo teu amor, por tudo. É uma troca. É sempre uma troca. Se não for uma troca, não tá certo. Gente, é muito amor envolvido. Obrigada por tudo. Gratidão. Obrigada. Gratidão imensa. É isso. É uma reconhecer que mulher maravilhosa. muito Meus valiosa. amores, coração aqui cheio de alegria, de amor, de energia. Tudo isso com muito carinho e respeito por você, pela tua história. E que este programa tenha deixado uma sementinha de esperança para você acreditar e fazer o que precisa ser feito para buscar a vida que você merece. Talvez você nem saiba ou não sinta que você merece, mas todas nós somos merecedoras do melhor. A gente fica por aqui, um beijo no coração e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.